Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite e que Deus possa abençoar as nossas vidas nesse comecinho de mês de novembro. Meus amigos, um dia quente aí no Vasco da Gama. Esse vídeo é um vídeo autoexplicativo. A diretoria do Vasco soltou uma nota dizendo que fez um acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A gente vai explicar tudo aqui para vocês, sem maquiagem e sem sacanagem. Vamos abordar o assunto aqui tão importante quanto, que é Vasco da Gama e Guarani. Eu quero perguntar para o senhor e para a senhora: vocês ainda acreditam que o Vasco da Gama sobe nessa edição da Série B? Deixa aí nos comentários. E a gente vai falar bastante, meus amigos, sobre essa treta aí desnecessária com relação ao Germancano e com relação ao Souza. Coisa que era para ser evitada nesse momento aí. Bom, vamos lá, galera. Se inscrevam aqui no nosso canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e, por favor, ativem o sininho. Meus amigos, vamos começar falando de Vasco da Gama e Guarani. É o jogo mais importante do ano. O Guarani ainda acredita que dá para chegar no G4. O Guarani que vem de uma vitória com a ajuda aí da arbitragem contra o Sampaio Corrêa. E para conter essa empolgação do Guarani, está confirmado o retorno de Nenê, que treinou normalmente no dia de hoje. Inclusive, o nosso treinador, o Diniz, cogita mudanças na equipe do Vasco. Por exemplo, o Andrei pode começar como titular. Perfeito? As chances do Vasco da Gama ficaram muito reduzidas após o Vasco perder para o CSA jogando dentro de casa. Perdemos por 3-1. Pergunto para os senhores, para a senhora: o Vasco sobe ou não? É o seguinte, o nosso canal vai estar lá em Campinas acompanhando esta partida. O Vasco terá, meus amigos, aí em 12 dias uma sequência de 4 jogos. O técnico Wagner Diniz, ou melhor, o Fernando Diniz, ele tá aí temerário por conta dessa situação aí das lesões. E o Vasco está a 6 pontos aí do G4. Então não tem outra alternativa. É vencer ou vencer. Bom, é o seguinte. Hoje foi um dia de treta aí no departamento de futebol do Vasco da Gama. Determinadas coisas aí a diretoria do Vasco poderia evitar nesse momento. O Vasco anunciou um leilão para buscar arrecadar fundos com as camisas aí do orgulho LGBT. E todo o dinheiro desse leilão será destinado para o futebol feminino. Daí, hoje pela manhã, houve uma treta aí entre Nenê e o ex-jogador Souza. Laureano, como assim? O Souza deu uma catucada aí no Cano pelo seguinte: ele falou assim, o Souza, abre aspas para ele, né? Para que colocar num pedestal? O Cano que deu uma camisa para um jogador que se declarou gay recentemente. Mas aí, cara, para que o Souza vai tocar nesse assunto nesse momento que o Vasco tá passando por isso? Enfim,
Eu pergunto para vocês, qual a opinião de vocês? Aí parece que o Cano não gostou muito bem, não recebeu bem essa situação e já viu, né, rapaziada? Treta. Infelizmente, o Vasco está precisando unir forças, certo? Isso que é o mais importante aí para o Vasco da Gama nesse momento. A gente não pode espalhar, a gente tem que juntar. Bom, com relação à situação aí do acordo que o Vasco da Gama fez com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. O Vasco lançou uma nota hoje que terá um desconto médio de 50%. Esse acordo foi feito junto com o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, o Dr. Ricardo Soriano de Alencar, e é o seguinte: a diretoria fake do Vasco da Gama diz aí que no dia 3 de novembro vai fazer uma coletiva para poder explicar essa situação e dar mais detalhes para o torcedor. Com esse acordo, aquelas ameaças de penhora na justiça cai por terra. Existia aí uma condição aí que o Vasco tinha que pagar para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 32 milhões. Com esse acordo aí, o Vasco simplesmente não corre risco, certo? E aquela decisão que a gente tinha aí na justiça cai por terra aí momentaneamente. O que os golpistas estão esquecendo de dizer é que é o seguinte: como que o Vasco vai fazer para arcar esse acordo se o Vasco da Gama permanecer na Série B? Como que vai fazer para arcar esse acordo, gente? Simplesmente o Vasco vai ter um prejuízo, segundo o jornal o Globo, na esfera de 75 a 100 milhões. Como que eles vão gerar receita? Esse que é o grande problema. Aí esses caras têm que dar coletiva para explicar o porquê do Vasco permanecer na Série B. Por que o Vasco está nessas condições? E isso foi uma cortina de fumaça, porque hoje saiu um relatório, pessoal. Saiu um relatório aí que é igual batom na cueca. Perfeito? Hoje saiu um demonstrativo financeiro do jornal O Globo que o Vasco, da relação dos atletas e técnicos que o Vasco da Gama deve. Chama a atenção o valor que o Vasco da Gama deve para o Wendel, né? Que é de 14 milhões de reais. E o valor que o Vasco tem a pagar para o ex-treinador Dorival Júnior. Perfeito? Agora, sabe o que é mais estranho que o Salgado tem que explicar? 14 mais 8 daria 22 milhões. E só o Salgado, ele é mais credor. Ele tem 26 milhões para receber do Vasco, do que o Wendel e do que o Dorival Júnior. E aí, a turma da lacração, o que faz? Já fala em alívio financeiro, refrigério para o Vasco da Gama. Olha, tem que bater nesses caras, tem que dizer o que está acontecendo no Vasco e simplesmente apontar o dedo na ferida. Que tem gente que está pulando o barco, igual eu falei aqui na parte da manhã, para poder dar um golpe aí no Salgado. Ninguém está contente com esse golpista aí no Vasco da Gama. Bom, meus amigos, eu agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. Deixa aí nos comentários o que você achou e vai dar Vasco. E explica aí, Salgado. Tamo junto.